mais. E aqui no nosso exemplo da apostila, ele chega para um político, que se dizia o melhor político de Atenas, o mais sábio, que entendia tudo de política. Quando ele vai conversar com essa pessoa, ele viu que a pessoa, mesmo achando que sabia muito, sabia pouco. Qual era a grande ignorância dele, desse político? Achar que sabia muito quando não sabia muito. Aí Sócrates começa, agora eu estou entendendo. A frase de Sócrates vai ser: embora nada saiba, não imagino saber alguma coisa. Se tem alguma coisa que eu me destaco em relação aos outros, a esses que se dizem sábios, é reconhecendo que eu não sei, eu não fico dizendo para todo mundo que sei. E aí chega pra gente hoje, só sei que nada sei. Só sei que nada sei. A única coisa de certeza que eu tenho é que eu não sei as coisas. Então essa, agora eu estou na página 7. Está em negrito até na página 7. Então, bom, já falei daqui. E aí, Sócrates então vai nesse processo. Então, por que Sócrates entende que é a missão de Deus? Porque Deus pediu para ele, já que você é o mais sábio, ensine aos outros. De que maneira que Sócrates faz essa leitura? Eu preciso ajudar as pessoas a parir, ajudar as pessoas a serem melhores. Eu preciso fustigar essas pessoas para que elas saiam da sua, palavras nossas, né? Da sua zona de conforto e se transformem em alguém melhor. Como é que Sócrates fazia isso? Perguntando, dialogando. Então, Ieda vira para Sócrates e fala assim: cara, se tem uma coisa que eu conheço é justiça. Que bom, Ieda, que você conhece justiça. Eu estou querendo exatamente entender justiça. Então me explica o que é justiça. É o diálogo Eutífron. Sobre o julgamento de Sócrates, tem 3 diálogos importantes: Eutífron, Apologia de Sócrates e Crítias. Eutífron, Sócrates tinha acabado de receber a intimação de que ia ser processado pela cidade, e Eutífron estava saindo do fórum para poder fazer uma denúncia contra o pai. Eu sou uma pessoa muito justa, meu pai é injusto e eu vim denunciar meu pai. O pai dele tinha pego um escravo dele roubando, prendeu lá no celeiro para poder fazer justiça, esqueceu. O cara morreu de fome lá. E aí meu pai agiu mal, vim aqui denunciar meu pai por assassinato. Mas você vai fazer isso com teu pai? Vou, porque eu sei o que é justiça. Ah, você sabe o que é justiça? Então me explica. E aí é o que a gente chama também de ironia de Sócrates. Ah, você sabe tudo disso? Então vem cá, me explica aqui agora. E eu vou levar você a reconhecer a tua ignorância. Eu não, Sócrates. Nesse momento que ele fazia a pessoa dizer o que pensava sobre isso, ele debatia e colocava a ideia dele também ou não? Não, só escutava? não. Tinha 2 maneiras dele chegar a isso. Por indução, então vamos estar aqui na página 7 agora. Indução ou dedução. A indução, ele buscava a definição. Então, vamos juntos descobrir o que é justiça? Então a gente vai conversando até chegar na definição de justiça. Ou então pela dedução. Você já sabe o que é justiça? Então vamos agora você me dar a definição do que você já sabe. E esses diálogos de Sócrates sempre permeado pela ironia. Porque ele pegava exatamente as pessoas que se achavam sábias e ele provava debochadamente, ironicamente, que você não sabe nada desse assunto. Então você que entende de arte, eu vou falar assim: não, eu entendo de arte. Ah, entende, Fábio? Então vamos conversar sobre pintor tal? Vamos, aquele pintor pintava. Aí você vai começar, pô, Fábio tá tirando onda que conhece tudo, cara, não conhece nada. Aquele pintor do século XX? Não, Fábio, você é do século XII. Aí você vai vendo, aí você começa a determinar momento debochando de mim, ironizando a minha relação. Isso, obviamente, dentro de uma sociedade, isso gerar um mal-estar. gerou a morte. Gerou só a morte. Porque Sócrates, o julgamento de Sócrates não foi um julgamento justo. Foi um julgamento absolutamente político. Sócrates já estava condenado antes de começar a ser julgado. Porque ninguém aguentava aquele cara chato que estava lá na feira. E aí, vamos conversar sobre filosofia, vamos conversar sobre futebol, vamos conversar sobre política. Ah, você está tomando café? Por que você está bebendo café? Ah, porque eu gosto de café. Por que você gosta de café? Você já parou para refletir por que você gosta de café? Porque cara chato, cara. É aquele cara que chega assim na festa. Ih, meu Deus do céu, agora Sócrates, pelo amor de Deus, não quero isso. Era o chato da história. Então ele vai fazer exatamente essa... Interessante, muitos dos diálogos de Sócrates terminavam, palavra nova pra gente,
aporia. O que é? Chegava numa parede. Não tinha definição nenhuma. Então, assim, isso acontecia porque, às vezes, Sócrates me falava, cara, chegamos aqui, batemos nessa parede, não tem solução. Ou a pessoa falava, Fábio, depois eu converso contigo, eu estou atrasado. Eu tenho aqui almoço em família agora, entendeu? Então depois a gente conversa, peraí, mas vamos continuar conversando. Não, tá atrasado. Ih, rapaz, tem que fazer o cabelo, tem que virar ruiva até o final do dia hoje. Então a gente absolutamente tem uma aporia. Só que a aporia, para Sócrates, não era uma derrota. Porque ao dialogarmos durante meia hora, mesmo que a gente não chegue numa resposta, nós não estamos como éramos antes. Nós refletimos um monte de coisa. Eu não cheguei na definição, mas eu sou menos ignorante do que eu era quando eu comecei a conversa. Então isso para Sócrates a aporia, página 8, para Sócrates a aporia não era um fracasso, mas um sucesso pedagógico. Nós avançamos nessa busca do conhecimento, mesmo que a gente não tenha chegado no conhecimento absoluto. O ceticismo, gente, que é a descrença total, melhor, não é descrença total, é a convicção de que eu não vou ter o conhecimento pleno. Isso começa com Sócrates, apesar de Sócrates não ter dado esse nome. Quando Sócrates diz só sei que nada sei, é um pensamento cético. Eu não vou adquirir conhecimento pleno. Sempre tem uma novidade, sempre tem uma novidade, sempre tem uma novidade. Mas o fato de ter coisas novas para aprender não quer dizer que eu já não tenha aprendido. Então, mesmo que eu não chegue na definição, mesmo que eu bata numa aporia, nós já aprendemos alguma coisa nesse processo. Ok? E aí, eu falei ainda há pouco que o objetivo da filosofia de Sócrates é caminhar a gente exatamente para a felicidade. Eu quero ser feliz. Que felicidade é essa? Tá aqui. A gente vai ver isso muito em Platão. A felicidade em si. Por que é essa felicidade em si? O objetivo já é a felicidade. Nós normalmente caminhamos nos nossos desejos para alguma coisa. Eu vou no Expresso Filosofia para ouvir o Fábio. Eu quero ouvir o Fábio para aprender alguma coisa. Eu quero aprender alguma coisa para me tornar melhor. Eu quero me tornar melhor para ser uma amiga melhor. Estou sempre buscando alguma coisa. Agora, se eu viro para você e falar assim, por que você quer ser feliz? Já é uma resposta. Ué, eu quero ser feliz. A felicidade você já chegou. Eu quero ser feliz para... Não tem esse para. Já é um ponto final. Então a felicidade é um bem em si mesmo. Quando eu me torno feliz, eu estou feliz. Pronto. E essa felicidade é importante fazer uma distinção entre duas palavras nossas aqui, mas no grego vai dizer eudaimonia, que é a felicidade, e edoné, que é o prazer. Nós hoje, na nossa sociedade do século XXI, prazer está associado à felicidade. Para Sócrates, não. Porque a felicidade é algo além. Prazer, eu estou com vontade de tomar um café. Esse café me deu prazer. Resolveu? Não resolveu, porque um pãozinho de queijo junto vai bem, uma torradinha vai bem, e daqui a pouco eu quero outro café. Exatamente. O prazer é insaciável. Eu não consigo chegar no prazer e falar assim, tá bom, já chega. Eu quero algo além. Eu quero... quando eu tiver meu Fusquinha, compro um Fusca, mas não pode ser um Gol bolinha, não pode ser um... E a gente vai crescendo e daqui a pouco... Porque a felicidade, ela é por si só insaciável. Ela nos move para frente. Mas se nós não controlarmos, nós nos tornamos escravos dela. Felicidade já é plena. Felicidade não precisa nada. Eu já tive, imagino todos vocês, um momento de tanta felicidade que você fala assim, você quer um cafezinho? Não mexe em nada. Quer que eu ponha uma musiquinha? Não põe nada, já tá bom. Não mexe em nada, porque aquilo ali está pleno. Qualquer coisa que eu queira agregar, pode ser que eu perca aquele momento. Essa é a felicidade. Diferente do prazer de Edoné. Como hoje na nossa sociedade nós somos educados, treinados, condicionados à busca pelo prazer, eu estou sempre em busca de alguma coisa. Claro, uma sociedade... Ontem Silvério falou isso, uma sociedade neoliberal, onde eu preciso buscar essas coisas, porque o consumo é o que movimenta a sociedade, eu sempre preciso de mais alguma coisa. Acabei de comprar o celular dos meus sonhos, preciso de uma capinha nova.
preciso de uma película, vai estragar. Eu preciso de não sei o que, eu preciso de fazer seguro, eu sempre buscando. Ai, meu sonho é viajar para Éfeso. Aí eu chego em Éfeso, pô, mas aqui esse hotel não tá bom, tem que ser um hotel melhor, esse guia. Estou sempre querendo. Se você não tiver capacidade de sentir feliz com o que você tem, você vai estar sempre infeliz. Que é o vazio de ontem. Quando você reconhece a existência do vazio e se sente feliz nessa busca, você está pleno. Agora, se você tem que preencher esse vazio o tempo todo, não tem limite para isso. Isso acontece muito. Acontece o tempo todo em várias situações. E as pessoas ficam numa angústia. O sofrimento é absurdo, porque hoje eu estou de camisa verde, aí chega amanhã alguém diz assim, camisa verde está fora da moda. Eu tenho que jogar essa camisa fora e comprar uma amarela. Uma marrom. E aí vai mudando aquilo tudo, sabe? Por quê? O pior é que isso é um ciclo, daqui a pouco volta. Não acaba, porque é o ciclo do Não consumo. acaba. Porque na verdade é o seguinte, qual o objetivo da roupa? Lá, há 2000 anos, cobrir o teu corpo das intempéries do tempo, hoje virou uma questão de status. Ixi, é demais. Camisa de R$1.000 me cobre tanto quanto a camisa de R$20. É poder. Porque alguém disse que essa tua roupa, que custou R$15.000, te dá poder. Só que aí a gente vê assim nas redes sociais, pessoas que não conseguem desenvolver um raciocínio de 30 segundos e são consideradas sucesso porque tem um carrão, porque tem uma roupa, porque tem... É só o status, né? Exatamente, mas hoje o status, Breno, é o que é reconhecido como poder. E não mais o conhecimento. E a gente também, apesar da gente criticar muito esse momento de hoje, essa história. O conhecimento de Sócrates levou ele à morte. A revolução social pregada por Jesus Cristo levou ele à morte. E por aí nós vamos, né? Tantas figuras. Gandhi, a ideia de paz de Gandhi levou ele a ser assassinado. Você começa a incomodar tanto, né, na sociedade que quer... Exatamente, porque o que é mais fácil? Eu me mudar, eu me tornar uma pessoa pacífica ou eu atirar em Gandhi? É mais fácil atirar em Gandhi. Eu me livro de Gandhi, continuo sendo quem eu sou. Me livro de Sócrates, me livro de Jesus Cristo, me livro de... Porque essas pessoas me incomodam. Como eu não quero ser incomodado, no Expresso Filosofia. Individualmente a gente aprendendo. Individualmente a gente aprendendo. Aonde a gente vai parar com essa... A gente vai parar no momento que nós... Porque o que acontece, Lenira? É um comportamento absolutamente normal e equivocado. Eu quero mudar o mundo. Eu tenho que mudar mim. Esse mundo é muito violento. Eu estou brigando com meu vizinho por causa de uma vaga de garagem. O mundo eu faço. Vou lembrar de ontem outra vez, o eu. Eu? Você diminui o seu eu. Sim. Diminui o eu. E quando eu diminuo o meu eu me torno potente. Porque aí eu começo a agir em cima exatamente da área que eu tenho controle. Eu não posso fazer vocês gostarem do Expresso Filosofia. Eu posso fazer o melhor de Expresso Filosofia que eu posso. Gostar depende de vocês. Pessoas vão vir aqui e vão gostar, pessoas vão vir e vão detestar. A mesma história, 10 pessoas. Vai ter gente que vai ter gostado mais e menos ali dentro. O que eu posso fazer em relação a... Ai, você gostou? Você é tão importante a tua opinião para mim. E você gostou muito, Cris. Como é que você... Aí eu fico refém de você. Eu fico refém do outro. Uma pessoa que não me responde bom dia de manhã estraga o meu dia inteiro, que eu fico mal-humorado. Que poder que eu estou dando para ele? Eu brinco dizendo que a gente é tão mesquinho hoje em dia, tão pão duro, que nem bom dia a gente dá, a gente troca. Eu só te dou bom dia se você me responder. A partir do momento que você não me responde, você já não presta, estragou meu dia, cara mal educado, caramba, estragou meu dia. Cara, eu te dei bom dia por quê? Porque eu estava bem humorado, estava feliz, acho que o dia é bom mesmo. Ou meu dia está horrível, mas eu desejo que ele se torne melhor, então bom dia, quem sabe... Não respondo. Que cara horrível, que pessoa mal educada, que pessoa... Eu saio descarregando o resto do dia, não quero dia. Eu valorizo versos jovens quando eu encontro um elevador, 10, 12, 300 que dão um bom dia, porque não é muito comum. Não, normalmente fechados. E aí eu respondo com bastante ênfase, e aí puxo conversa, porque eu acho... Não
sei se é timidez. Tem um amigo meu timidez, da Havana, que é o às vezes. Leonardo, pai da Júlia. Ah, sim. O Leonardo diz assim, Fábio, você dá bom dia até para poste. E eu dou mesmo. Eu também dou. Eu saio correndo na rua, aí na Flórida, semana, saio para correr. Eu estou correndo na Flórida, minha pessoa, bom dia. Eu dou bom dia. também. Vai me responder, eu nem quero responder, que já estou sem gás, sem responder puxar assunto, eu já não consigo, eu estou no meio da corrida. Então, assim, é só para... Porque assim, cara, é tão de graça. É tão de graça. É. E se a pessoa vai ter bom dia ou não, o problema é dela. É dela. Meu problema é tentar ser eticamente o melhor que eu posso. Consigo sempre? Claro que não, né? Suzana está aqui, que não vai poder me deixar mentir nessas coisas. Mas assim, e o que faz nesse processo de felicidade e prazer? O prazer precisa ser controlado. Porque senão, obviamente, eu não sou atendido. Aí, final da página 8, citação de Sócrates em Xenofonte. Sócrates era um homem que mais domínio tinha sobre os seus próprios desejos, tanto no sexo como do estômago, que era também aquele que melhor resistia ao frio, ao calor e qualquer... Sócrates tinha um controle sobre o seu próprio corpo. O pessoal ia para a guerra, Sócrates guerreou, né, na guerra do Peloponeso. Sócrates vai guerrear, às vezes ia descalço na neve. Todo mundo agasalhado, Sócrates absolutamente não. Por quê? Se eu conseguir sobreviver com pouco, quando esse pouco me faltar, mesmo assim eu vou estar bem. Agora, se eu me acostumo com luxo, com excesso, quando me faltar eu vou sofrer muito. Isso é ser histórico? Isso é ser estoico. Isso é ser o quê? Estoico. Estoicismo vem a partir de Sócrates. Depois de Sócrates vai surgir cinismo, estoicismo, epicurismo, e o estoicismo. Surgem pessoas que vão interpretar passagens de Sócrates e vão pegar isso. Sócrates era absolutamente o estoico. Os estoicos posteriores vão se referir a Sócrates como o sábio estoico. Porque Sócrates tinha todas as qualidades estoicas, Sócrates defendia isso, praticava isso. Não é só dizer que eu preciso resistir, é aceitar. Isso é difícil pra gente pra caramba. Né? Eu vou na tua casa, você me oferece um café pilão, você vai tirar meu prazer. Fábio, se você se acostumar com o café pilão, quando você tomar um Premier, você vai ficar encantado, é verdade. Mas eu prefiro tomar o café Premier e não tomar o pilão. Prefiro até ficar sem o café. A pessoa fala assim, mas você está ficando metido. Não. Você me chama para tomar cerveja e me dá local, eu prefiro dizer que eu não gosto de cerveja. Se me chama para tomar um vinho e me oferece sangue de boi, eu prefiro dizer que eu não gosto de vinho. Então, óbvio que a gente tem os nossos prazeres. Claro que eu quero dormir numa cama boa, só que você dormir num colchão de pedra no chão para poder se acostumar com coisa ruim. Eu quero o meu colchãozinho que não dê dor na coluna no dia seguinte. Claro que nós vamos nos habituar com coisas boas. Mas a gente só não precisa ser dependente dela. É diferente. Sagu é muito bom para fazer Sangria. Sagu é bom também. Era o doce preferido da minha mãe. Ai, o meu também. Pois em gaúcho. E aí, bom, vamos caminhar aqui para a condenação de Sócrates. Página 9 agora. De que Sócrates foi acusado? Bom, como é que funcionava o sistema jurídico? Alguém ia lá no fórum e falava assim, a Mônica fez um crime contra mim. Então eu quero abrir um processo contra a Mônica. A Mônica era um processo democrático, então não era um juiz. Eram 500 e poucos juízes que avaliaram, acho que 570 eu acho, que avaliaram o caso de Sócrates. Então era uma assembleia enorme, um monte de gente com poder de voto, apresentava a acusação, quem é a favor? Quem é contra? Conta e vê se foi absolvido, que aí a responsabilidade não recai sobre uma pessoa e sim sobre todos eles. De que Sócrates foi acusado? E eu estou na página 9 agora. Sócrates é acusado de não reconhecer os deuses que a cidade reconhece e de, em uma só vez, ter introduzido divindades novas. Em sua vez, ter introduzido divindades novas. E é culpado também de corromper os mais novos. Então são 3 ou 2 acusações, né? Não acredito no Deus da cidade e introduzir divindades novas, pode ser uma acusação só ou 2. E corromper a juventude. O que é esse não acreditar nos deuses da cidade? Ou divindades novas? Sócrates tinha um daimon. O quê? Daimon. O que é esse daimon de Sócrates? A gente, na tradição católica, vai ser meu anjo da guarda, meu guia protetor, Sócrates ouvia essa voz
de uma entidade. O que é o daimon, por definição? É uma entidade entre os homens e os deuses, que tinham em função de levar os sacrifícios dos homens para os deuses e os benefícios dos deuses para os homens. Então fazia exatamente o papel de intermediário entre os homens e Deus. E Sócrates tinha um daimon particular. Esse daimon de Sócrates, a maioria das vezes, não dizia o que Sócrates tinha que fazer, mas dizia o que Sócrates não podia fazer. Vou tomar um café com a Lenira. Daimon não falou nada, eu posso tomar café. Vou tomar um café com a Lenira. Não, não vai não. Daimon aparecia para ele. Com Alcibiades, por exemplo, Alcibiades vai falar: Sócrates, há tantos anos que eu te procuro, por que só agora você está me procurando? Porque só agora meu daimon permitiu que eu me aproximasse de você. Alcibiades era uma potência intelectual absurda, um político extraordinário, poderia fazer coisas grandiosas por Atenas, mas fez tudo errado. Naquela época tinha político corrupto, político... Naquela época tinha. E Alcibiades, entre outras coisas, faz o Atenas perder a guerra do Peloponeso e depois ele vai se bandear para o lado de Esparta contra Atenas, trai Atenas. Esse era o Alcibiades. E Alcibiades entendia que Sócrates era um grande orador, um grande argumentador. Eu, como um político, ter um professor que me ensine a argumentar, um professor de retórica, tudo que eu preciso. Quem é o melhor professor de retórica daqui? Sócrates. Sócrates me ensina. Só que o daimon não deixava nem Sócrates chegar perto de Alcibiades, até que um dia finalmente permitiu. Alcibiades estudou um pouco com ele, que era a esperança de tentar fazer com que Alcibiades não fizesse tanta besteira, mas Alcibiades fez assim. Então, não cultua os deuses da cidade, mas cria seus próprios deuses. Primeira acusação, e não era verdade. Sócrates era absolutamente devoto aos deuses da cidade, e ele dizia assim: eu não posso consultar o meu daimon, mas você pode ver no voo do pássaro, identificar se aquilo ali é um auguro ou uma felicidade. Você pode consultar a pitonisa, mas eu não posso consultar o meu daimon. Aonde que eu estou errado nisso? Incoerente. Segundo, corromper a juventude. O que é corromper a juventude? Pais desajustados, educando mal ou no processo de educação violentando a ética. Só que dizia assim: cara, tá errado, você não pode fazer assim. O pai entendia o quê? Meu filho está sendo corrompido. Eu quero que meu filho seja doutor, mas meu filho quer ser músico. Enquanto o professor que fala assim: música é legal. Tá vendo esse professor idiota? Está corrompendo meu filho. Música isso, música aquilo, né? Só que você diz assim: cara, você pode ser músico, qual o problema de ser músico? Ah, mas aquela profissão dá mais dinheiro que músico. Mas quem disse que eu preciso de tanto dinheiro? Eu quero ser feliz com pouco e não infeliz com muito. Hoje em dia, obviamente, para muitas pessoas, se dedicar à arte é coisa de maluco. Ainda na nossa sociedade tem isso aí. Porque você tinha que, seja infeliz rico, mas não pode ser feliz pobre. Por que isso? E o que é pobreza, o que é riqueza também? Enfim. Aí, essas acusações. Mas como eu disse ainda há pouco, as acusações de Sócrates não eram factuais. Eram absolutamente políticas. Sócrates já entrou no julgamento condenado. Então ele vai fazer a defesa dele, e é interessante assim, tem uma defesa no tribunal até hoje. Se eu pego um advogado bom, não necessariamente o advogado que mais entende de lei. É o que consegue enrolar mais, principalmente for um júri. Persuadir. Principalmente for um júri. E Sócrates fez assim: eu não vou usar essas técnicas da persuasão. Não vou chorar, não vou gritar: ai, meu filho aqui, minha mulher aqui, vocês vão me condenar à morte, coitado. Eu estou aqui para dizer a verdade. Mas só que você pode ser... como é que você vai se defender? A minha vida já é a minha defesa. A maneira como eu... Só que está com 70 anos. Para a época, quase uma Matusalém, né? Então, assim, a minha vida inteira já é a minha própria defesa. De que vocês podem me acusar de ser um mau cidadão, de não ter cumprido as regras da cidade? Ninguém pode me acusar disso. Então, e vocês estão dizendo que eu vou ser um bom orador, que eu vou enrolar vocês por causa da minha oratória. Se ser bom orador é falar a verdade, eu posso aceitar essa designação. Porque o que eu vou falar aqui para vocês, a menos que chame o orador eloquente, quem só diz a verdade. Se é isso que querem significar, concordarei que também sou orador. Eu não vim aqui para ser orador, eu vim aqui para falar a verdade. Sem nenhuma retórica, sem nenhum rebuliço, eu vou contar exatamente a verdade.
Então Sócrates se defende do jeito que ele entendia que tinha que se defender, mas foi condenado. Nesse momento, os juízes estão deliberando qual seria a sentença e dizem que ele passa a sentença que ele teria que beber a cicuta, que era o veneno, e teria que ser condenado à morte. E ele vai dizer o seguinte, Sócrates já condenado, tá? O que eu quero dizer com ele? Ele não se defendeu tanto. Ele não se defendeu tanto porque ele vai dizer o seguinte, cara, uma pessoa na minha idade já ser condenada à morte não é motivo de sofrimento. Até porque hoje eu morro com 70 anos, lúcido, bem, sem as dores do corpo. Se eu continuar vivendo, eu teria esses problemas. É um reconhecimento. Reconhecimento. Isso não quer dizer que Sócrates não quisesse viver. Esse depoimento é do Sócrates condenado. Então assim, já que eu vou morrer, cara, até que não é tão ruim morrer assim, com saúde. O que ele não queria era sofrer com... Agora, se perguntasse, você quer continuar vivendo? Aquela. Agora, vivendo para Sócrates significaria, para Sócrates, não para o Fábio, tá? Dor no joelho, dor na lombar, insônia, sabe? Imagina uma potência intelectual como Sócrates começar a perder sua capacidade cognitiva. Seria um sofrimento para ele, que ele aceitaria também. Só que ele não precisou aceitar isso, porque ele foi condenado antes. Só que existia uma prática lá em Atenas, era uma lei, que era o período das festas de Delos. Delos, Minotauro, tal. No passado, Atenas tinha que mandar jovens virgens para Delos para poder, em homenagem aos deuses, até que, pela história do... Ai, gente, que matou o Minotauro. Enfim, não, Minotauro mesmo. Enfim. Então tinha um ritual de mudar. Era uma festa sagrada. Enquanto tivesse esse período da festa, ninguém poderia ser morto na cidade. Só que os ventos desfavoráveis para a embarcação, tudo isso, levou 30 dias. O barco saía em homenagem até essa ilha e depois voltava. Só que como o vento estava desfavorável, levou 30 dias para esse barco voltar. Então Sócrates, entre a condenação e a execução, ficou 30 dias. E ali ele ficava na cadeia conversando com seus amigos, filosofando, ensinando, absolutamente sereno durante todo esse período. Até uma frase que eu gosto muito aqui, sobre a serenidade. Quando termina o julgamento de Sócrates, Sócrates vai dizer o seguinte, página 11. Mas está na hora de nos despedir. Eu para morrer e vós para viver. A quem tocou a melhor parte é o que nenhum de nós pode saber, é certa divindade. Existem dois caminhos diante da morte. Se você acredita na continuidade da vida, você não precisa ter medo da morte, porque você não vai morrer. Se você não acredita na continuidade da vida, você não precisa ter medo da morte, porque você não vai se tocar disso depois, você deixou de existir. Então, e a Sócrates está dizendo, agora, quem sabe disso? Só a divindade. Então, só que você está morrendo, se é bom ou ruim, não sei, só a divindade pode dizer. Está na hora de eu me despedir. Eu para morrer, você para viver. A quem coube a melhor parte, só Deus vai poder dizer. Porque talvez a tua vida seja ruim. Você tem uma... Sêneca vai escrever sobre isso, né? Não meça a sua vida pela quantidade de anos. Meça pelas suas virtudes. E talvez você não tenha vivido nem muito nem pouco. Eu posso viver 100 anos mal, eu posso viver 20 anos absolutamente bem. Né? Então meça pelas suas virtudes. E não pelo tempo de vida. Porque tempo de vida não quer dizer nada. É como ventania. Sai de catamarã daqui para ir para o Rio. Pego aquela ventania, levo 2 horas nessa travessia. Eu viajei 2 horas? Não. A travessia foi longa. Mas não porque a viagem era longa, por causa de percurso. Então eu posso viver até os 90 anos e não viver nada. Fiquei ali naquela, correndo atrás do rabo. E eu posso viver 20 anos, mas tendo realizado coisas extraordinárias. Então isso só está dizendo aqui nessa reflexão. E eu concluo, já na página 12, do que eu aprendi com Sócrates. Isso é uma novidade no caderninho nosso aqui. Porque assim, tem uma frase que eu repito muito no Expresso Filosofia,
que é frase de Sócrates: uma vida não refletida não vale a pena ser vivida. Se eu não busco conhecimento, se eu não busco melhoria, se eu não busco me tornar uma pessoa melhor, minha vida, eu posso viver 90 anos, mas simplesmente já não vai ser produtivo. Porque essa busca de ser melhor, o questionamento, porque assim, vida não refletida, vida refletida significa vida questionada. Por que você está fazendo isso? Por que eu quero tomar um café? Por que eu quero comer um bolo? Por que eu quero comprar uma roupa nova? Por que eu quero... Quando eu faço essas perguntas, é um processo de liberdade. Por que você está tomando café agora? Porque todo dia 9 horas da manhã eu tomo café. Não podia ser um chá hoje? Não pode tomar às 8 da manhã? Não pode tomar às 10? Tem que ser às 9? Então eu começo a impor um monte de situações na minha vida e faço um processo de repetição constante sem nunca parar para refletir. Até a neurolinguística fala disso, né? Quando você for vestir tua roupa, tenha consciência que você está vestindo a roupa, qual braço você colocou, para você estar presente no momento. Às vezes a gente não está. Eu lembro num período mais agitado profissional da minha vida, eu trabalhava no Rio, na Lagoa. Eu saía de Niterói, daqui a pouco eu estava saindo do Rebouças e falava assim, como é que eu cheguei aqui? O meu pensamento estava tão intenso nas minhas atividades que eu não sabia como eu tinha chegado lá. Provavelmente eu não tinha atropelado ninguém, não tinha batido ninguém, mas eu não sabia como eu tinha chegado lá. Por quê? Eu não estava vivendo. Porque aquela minha vida não estava sendo questionada, não estava sendo É refletida. engraçado isso que você nem observa. Não. Isso é um processo, Ieda, de liberdade. Quando eu passo a questionar o porquê, eu ativo o meu livre-arbítrio. Eu vou tomar café todo dia às 9 horas da manhã, porque é uma hora que eu gosto, é um ritual que eu gosto. A gente falou de ritual ontem também, né? O Silvério falou. Eu gosto desse ritual. Ok, você já questionou e encontrou a tua resposta. Estou fazendo, nem sei por que eu faço isso, não é resposta. Então, por que isso é tão importante para mim? A busca do conhecimento, isso eu lembro muito novo, estou falando de 12, 13 anos, eu querendo aprender as coisas. E um eletricista lá em casa, eu ficava do lado dele assim para aprender como é que fazia. E o marceneiro, ele não dava para fazer. Aquilo para mim, a busca do conhecimento era importante para mim. E é até hoje. Então, a minha trajetória, eu digo que eu estou na minha 7ª encarnação nessa vida. Eu já fiz tantas coisas, a gente falava disso outro dia, né? Já fiz tantas coisas diferentes, mas tudo isso era para chegar aqui hoje. É um processo de escolha consciente. Agora, esse processo de escolha consciente também foi e ainda é em vários momentos da minha vida um trabalho de parto. Porque parir o novo Fábio que eu quero, essa busca, em alguns momentos é extremamente angustiante. E você renasce. Renasce, mas É um processo de construção. gente, nascer é difícil, né? Nascer é difícil. Porque Mas é dá um parto. alegria. Claro. Dá alegria. Quando esse processo de nascimento é um processo desejado, escolhido, é um processo de alegria. Porque às vezes não é também. Às vezes eu precisava mudar de emprego, mas não tem coragem. Aí quando você mais precisa de dinheiro, teu patrão te manda embora. Você vai parir o novo Fábio. Porque é necessário. A mudança na vida, ela acontece. A revelia ou a favor da minha vontade. Eu me recuso a mudar, a vida vai me empurrar. A vida tem vida própria. Eu posso planejar tudo, planejei Expresso Filosofia, fiz o caderninho, imprimi o caderninho, marquei com vocês aqui, meu carro fura o pneu no meio do caminho. Eu acordo gripado, sem voz. Mudou tudo. Fui eu que defini isso? Não, a vida muda. Então quando eu entendo que o processo de mudança é real, necessário e inevitável, eu posso fazer o processo de mudança e é menos traumático. Quando eu não aceito isso, a vida muda, porque ela não vai perguntar a minha opinião e eu posso sofrer absurdamente por causa daquilo ali. Aí, mesmo que depois eu me dê bem, droga, eu perdi meu emprego, caramba, o que eu vou fazer? 5 anos depois eu encontro contigo e aí, cara, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Criando um garoto de 13, 14 anos que termina um namoro e acha que nunca mais vai se apaixonar na vida. Aí o homem de 30 anos está casado com uma pessoa maravilhosa, com filhos. Que bom que eu me livrei daquela pessoa, cara. Não tinha nada a ver comigo. Naquele momento é um momento de dor. Mas depois, cara, olha só, nosso namoro não está legal, né? Acho que a gente está diferente. Vamos continuar amigo, mas cada um... É um processo de ruptura.
mas não é um processo doloroso. Emprego, morte. Eu estou um dia mais morto do que eu estava ontem. Isso é um fato. É como se fôssemos uma fênix, né? Sempre Renascendo, mas também se consumindo. A fênix, é tão bonita a fênix nascendo, né? Mas a fênix também se consome. O processo de ser consumido da fênix é um processo extremamente doloroso. O processo de nascimento é lindo. Nós somos isso o tempo todo, porque o processo de mudança é constante. Isso eu aprendo no Sócrates. Essa é a minha grande reflexão de Sócrates, é exatamente essa capacidade de renascer, essa capacidade de poder questionar, essa possibilidade de ser livre através da minha capacidade de questionar. Isso me dá liberdade, isso eu aprendo com Sócrates. E aí eu concluo com essa última frase aqui, né? A vida sem exame não vale a pena ser vivida. E eu concluo o Expresso Filosofia com 1 hora de apresentação. Brilhante. Obrigado.